Olá, boa noite. Eu sou a professora Ana Shirley de França Moraes, coordenadora do curso de administração, e estamos aqui para dar seguimento à Semana da Administração. Iniciamos ontem com a palestra do administrador Wagner Siqueira e hoje nós trazemos, para brilhantar a nossa noite, a professora e consultora Miriam Gold. Agradeço muitíssimo a todos vocês, de forma que estejam bem à vontade para observar aquilo que desejam perguntar à professora, e ao final da sua palestra, nós estaremos levando a conhecimento da Miriam para que ela possa responder a todos vocês. Espero que vocês aproveitem bastante essa palestra, que ela traz um conteúdo muito significativo para todos os profissionais e para aqueles que pretendem alcançar uma profissão muito breve. Então, vou apresentar a vocês a professora Miriam Gold. Ela é psicanalista, ela é consultora empresarial na área de gestão de carreiras e ela vai falar para nós hoje sobre a construção da imagem profissional pelo currículo. Professora Miriam, fique à vontade e esteja à vontade na nossa casa e na sua casa. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Muito obrigada, professora Ana Shirley. Muito obrigada, Unileia. E muito obrigada a quem está aqui participando e ouvindo. Nós vamos falar sobre essa importância da construção da imagem profissional. Eu trabalho com a área de carreira desde 2009, né? Quando eu fiz uma transição, eu sempre trabalhei na área de comunicação e dando cursos corporativos, então sempre estive muito próxima das organizações. Em 2009, surgiu um convite de uma grande empresa e eu comecei a trabalhar com a parte de carreira. Então, me especializei, faço a mentoria de carreira e também sou psicanalista, atendo em consultório presencial ou online, porque eu entendo que vida e carreira são dois polos que conversam entre si no mundo adulto. Bom, então a ideia é eu apresentar aqui o conteúdo, vocês fiquem à vontade, vocês podem ir pensando, formulando as perguntas, anotando, que depois, ao final dessa apresentação, que vai ser muito mais uma conversa, né, que eu pretendo que seja essa conversa, eu vou estar à vontade, vou estar à disposição de vocês para a gente tirar as dúvidas. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Está tudo certinho aí, Ana, Úrsula. Então. Tudo certinho, professora. Beleza. Então vamos lá. Construção da imagem profissional pelo currículo. Gente, o currículo é o nosso cartão profissional. E ele é tão importante que, veja só, a ferramenta que nós temos hoje em dia, tecnológica, o LinkedIn, ele é quase uma cópia com o nosso currículo. Vou mostrar por quê. Agora, aí, a primeira coisa, então a gente não precisa ter um currículo de papel ou no Word, precisa ter esse currículo, porque ele é muito mais fácil de ser editado e mais fácil de ser analisado e refletido por você. E depois você pode ampliar no LinkedIn. O LinkedIn aceita muito mais informações
do que a ideia do currículo, que a gente hoje em dia foca em 2 páginas. Por quê? Porque ninguém tem mais tempo de ficar lendo várias informações. Então, 2 páginas também reflete a imagem desse profissional, que é a imagem de capacidade de síntese dele. Bom, o que a pessoa objetiva quando constrói o currículo? Objetiva se destacar, objetiva ser chamado para uma empresa, chamado para uma entrevista, chamado como um ser único para apresentar a sua diferença, as suas características. Então, esse é o conceito que vai nos nortear. A imagem desse profissional é uma imagem em que ele vai buscar se destacar. Ah, mas Miriam, ele busca se destacar, mas será que ele pode enfeitar um pavão, como se diz? Ele não deve, porque se ele fizer isso, ele está dando um tiro no pé. Porque na hora da entrevista e na hora, mesmo depois, ele sendo contratado, quando for cobrada a ele uma tarefa, que ele se vangloriou lá na frente ou no currículo, então ele vai penar bastante. Então, esse se destacar aqui é um se destacar dentro da verdade que é possível apresentar ao mercado. Ai, God. Não sei o que está acontecendo aqui, ó. Voltou, Miriam, pode voltar. Pois é, eu estou tentando. Pronto, pronto. E veja só que interessante. Vocês já ouviram esse termo? O currículo é o seu storytelling profissional, ou seja, é a sua diferença. Eu estou com algo. Fechou o som. Seu som está fechado, Miriam. O microfone está fechado. O meu microfone está Voltou, fechado. Agora voltou. está aberto. Tá bom. Algum problema aqui no laptop, tá? Bom, então, continuando, esse storytelling, veja só o que esse Elon Musk, o famoso Elon Musk, nos diz. Você pode ter o produto mais valioso do mundo, mas se você não conseguir apresentar esse produto para os outros, as pessoas não vão comprá-lo. A mesma coisa acontece com o nosso currículo. A mesma coisa acontece com nossa história profissional. Ela precisa ser apresentada de uma forma convincente, verdadeira e atraente para o mundo. Por isso que o currículo é uma espécie, sim, do seu storytelling, do seu contar a sua história. E é esse contar a sua história que vai fazer a conexão com as outras pessoas. Porque hoje em dia as pessoas se lembram das histórias. As histórias são marcantes, porque as histórias transmitem emoção. É essa emoção que você precisa ter sobre você, sobre sua trajetória, sobre quem você é, para que você emocione o outro. O currículo é importante em todos os momentos de carreira. Ele não é importante só quando a gente termina a faculdade, vai aplicar para um trainee ou vai aplicar para um estágio. Em todos os momentos de carreira, ele é super importante. Às vezes,
Nós atendemos executivos que passaram 20 anos numa empresa e nunca fizeram um currículo. Essa pessoa se depara com um mundo novo, que é assim, poxa vida, eu preciso resgatar essa minha história que fez a diferença e que pode contribuir, e que pode contribuir, então, para que eu seja visto. E como é que o currículo se articula com todas essas situações? Primeiro, ele resgata as habilidades, os conhecimentos e a experiência da pessoa. Pode ser uma experiência de um profissional de 25 anos na área de supply chain, mas pode ser também uma experiência de alguém que acabou de se formar agora no curso de administração. Depois de resgatar essas habilidades, nós temos que colocar essas histórias em palavras que despertem o interesse do leitor. Aqui vale a pena eu fazer uma pausa e dizer o seguinte: muito cuidado com os currículos que são apresentados no Google, os currículos que são apresentados como sendo os modernos. Fuja dessas modernidades. A alma do currículo é você contar quem você é de uma forma que desperte o interesse do leitor. Não é a modernidade, que é péssima, aquela tarja azul do lado direito, do lado esquerdo da folha. Aquilo é muito ruim, gente. Sabe por quê? Porque aquelas informações não passam nos softwares de busca. Então, para despertar o interesse do leitor, nada melhor do que fazer o currículo no Word. E esse currículo, ele vai contribuir para você fazer o networking. Networking é a palavra mágica hoje em dia para recolocação no mercado. O networking é o responsável por mais de 80% das recolocações. Por quê? Porque ele funciona como uma rede. Então, muitas vezes, a oportunidade está oculta, está dentro da empresa, e só quem está lá dentro está sabendo. Outras vezes, aquele anúncio do LinkedIn sobre a vaga para você aplicar o seu currículo, ele está ali, mas está desatualizado, ou já tem 500 aplicações. Então, não vai surtir efeito. Então, o currículo, quando você aprende a contar a sua história, você tem esse diferencial para construir o seu networking, para falar para uma pessoa que te foi indicada, o que você conheceu, qual é a sua bagagem, o que você tem de único para oferecer para o mercado. Então, criar uma imagem é ter algo único para oferecer para o mercado. Como eu falei para vocês, eu trabalho com currículo desde 2009. Não existem dois currículos iguais. Por quê? Porque cada pessoa é única. Cada pessoa solucionou uma situação de forma diferente. Então, atenção, o currículo é um objeto que narra uma história e que tem uma forma. O que é importante a gente falar dessa forma? 2 páginas no máximo. Ao enviar o seu currículo para um hunter, para o RH, para um amigo, esse currículo ele vai transmitir muito mais do que palavras. Ele vai transmitir sua capacidade de organização, sua capacidade de síntese, sua capacidade de se expressar de uma maneira que agrega valor ao mundo corporativo ou ao mundo do trabalho.
Por isso, alguns pontos importantes sobre a forma do currículo. Não pretendo aqui passar todos os pontos, mas aqui algumas coisas que são fundamentais. A extensão, até 2 folhas. No máximo, para quem tem 25 anos de carreira, 2 páginas e meia. Já peguei currículo com 12 páginas. E aí, na hora de enxugar, chegar para 2, nossa, mas Miriam, poxa, mas está tirando coisa importante. Atenção, as coisas mais importantes a serem apresentadas no currículo, elas estão logo na primeira página, porque elas são as suas últimas histórias profissionais. A gente não conta mais aquilo que aconteceu de 15 anos para trás. Por quê? A lógica é a seguinte: puxa, uma coisa que eu fiz lá atrás, eu não é aquilo que eu tenho interesse de fazer daqui para frente, tá? Então, o currículo é sempre uma narrativa, sempre do mais recente, atual, é uma cronologia inversa. É do mais recente para o mais antigo. As fontes mais utilizadas: Calibre, Verdana, Arial. A Times New Roman é um pouco, mas menos, tá? Arial, Calibre e Verdana são as fontes mais utilizadas. E atenção, uniformize o currículo. Não é para fazer festival de fontes e de cores. E outra coisa, não use tabelas, não use marcações de imagem no currículo, nem a imagem da empresa onde você trabalhou. Por quê? Porque aquilo interfere na leitura dos softwares. Quem vai ler seu currículo, em 90% dos casos, vai ser um software, não vai ser uma pessoa. Então, a gente tem que apresentar para que o software leia. Por isso que, quanto menos colorido, informação, tarja azul, tabela, melhor. E quanto mais palavras que levem as imagens que são desejadas daquele profissional, por exemplo, uma competência em negociação, né? Se eu preparo o meu software para escolher profissionais que sejam competentes em negociação, ele vai escolher os currículos que trazem essas expressões. Bom, quanto ao tamanho, informação, sim, informação legível sempre, né? Mínimo tamanho da fonte 9. Qual é essa estrutura básica do CV para que eu passe uma imagem adequada? Nome e os meus contatos, depois eu vou falar de cada um, o objetivo, as qualificações, ou seja, um resumo de qualificações, um sumário de qualificações, a formação acadêmica e os idiomas, que para quem está recém-formado ou quem tem uma experiência profissional só, vem na frente, mas quem tem mais de 2 experiências profissionais, a formação acadêmica vem atrás da experiência profissional. Esse histórico profissional por ordem cronológica invertida, como eu já falei para vocês, do último para o mais antigo. Os cursos, as experiências internacionais, trabalhos voluntários podem constar do CV e informações adicionais. Vocês estão percebendo que eu estou indo do mais simples para o mais complexo. Como assim? Eu estou indo da forma para o conteúdo. O conteúdo é mais complexo para ele transmitir uma imagem. Sobrenome, contatos, endereço, dados pessoais.
atenção, a gente hoje em dia só coloca nome, celular, e-mail e LinkedIn. Não se usa mais colocar endereço, estado civil, número de filhos, solteira, divorciada, 3 filhos, nada disso. Não se usa colocar a idade. Por quê? Porque nós estamos num momento do mundo inclusivo. Então, nós evitamos essas informações que podem dar a entender outras coisas. Nossa, fulano é rico, mora em tal lugar. Tá? Tudo isso é evitado. São 4 informações fundamentais: o nome, o telefone celular, desculpa, engasguei, o e-mail de contato, tá? E o LinkedIn. O LinkedIn, atenção, é importante que ele esteja. O LinkedIn, quando a gente faz o LinkedIn, ele abre a nossa página, a nossa URL, com os números e letras no final. É importante retirar isso, tá? O próprio LinkedIn explica como fazer isso. Entra lá na URL, se não me engano, fica do lado direito da página do LinkedIn, e você edita aquela URL, tirando aqueles numerozinhos e aquelas letras, tá? Deixando o seu nome. Se o seu nome for um nome super comum, como José da Silva, provavelmente outros Josés da Silva já haverá. Então, você tem que encontrar uma forma de fazer com que você seja localizado pelo LinkedIn. Por exemplo, se o seu nome é José Joaquim da Silva, coloca José J. da Silva. Esse J já te cria um link diferenciado. Estamos anotando as perguntas que forem passando pela cabeça, né? Então, vamos continuar. E, ok, depois que eu coloquei o nome e os dados mais importantes, eu vou colocar o objetivo. Aí, aqui tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Não coloque o cargo. Por quê? Porque as empresas têm critérios diferentes e nomes diferentes para os cargos. Então, coloque atuação na área administrativa, por exemplo. Se você é um profissional sênior, atuação executiva sênior na área administrativa. Se você quer só uma posição CLT, pode colocar posição na área de logística, certo? Então, você vai usando esses termos: atuação, posição, executivo e a área. E esta é a melhor forma de você ser filtrado por vários softwares. Depois do objetivo, vem as qualificações, o sumário das qualificações, o resumo das qualificações ou das competências. Essa é uma parte super, hiper importante, porque ela está colada, ela está designando, ela está tatuada na sua pele como sendo quem você é como profissional. Então, esse sumário de qualificações, você vai verificar, olha só, quais são as competências que você tem, qual é a vivência, qual é a experiência. Observe essas palavras-chave aqui embaixo. E você vai formando frases curtas. Então, eu tenho experiência em... Eu tenho uma grande experiência em planilhas Excel, que facilitam a tomada de decisão. Pronto. Eu acabei de me formar, não passei por nenhuma empresa, não fui coordenador, não fui gestor,
mas eu tenho essa habilidade de construir planilhas Excel muito bem construídas. Essa é uma competência. Outra competência pode ser o conhecimento técnico que você tem sobre determinado assunto. Pode ser também uma habilidade de relacionamento com equipes, por exemplo, multiculturais. Se você já teve a oportunidade de estar numa empresa multinacional, você trabalhou com equipes multiculturais. Então, esses resumos, esses sucos, que são aquilo que é o mais importante e único que você quer apresentar como a sua imagem, são essas informações que devem aparecer no sumário de competências. Exemplos. Em geral, o primeiro tópico, primeira frase, é uma afirmação que apresenta você de forma ampla. Por exemplo, profissional de recursos humanos com 5 anos de atuação em grandes empresas de diferentes segmentos, como bens de consumo, telecomunicações e óleo e gás. Legal. Aliás, 5 anos já passou por tudo isso. Bom, mas enfim, é só um exemplo. Ou profissional formado em administração de empresas, convivência em empresa nacional de grande porte. É alguém que é recém-formado, mas já tem uma experiência em uma empresa. Já passou 2 anos, talvez, fazendo um estágio, sendo trainee. Ou, veja só, você procura apresentar aquilo que é valioso para o mercado. Esse é o princípio do storytelling. Esse é o princípio da construção da marca para as empresas. Esse é o princípio da construção da imagem profissional que você quer ter no mercado. Sem mentira. E não entra mentira na nossa conversa. Estou falando isso porque já tive gente que eu senti que estava inventando história. Tá? Bom, outro exemplo. Profissional de administração de empresas, tendo atuado em empresa multinacional, em ambientes multiculturais e convivência em processos de fusão e aquisição. Olha as palavras-chave aqui. Empresa multinacional, ambiente multicultural, processo de fusão e aquisição. Tudo isso é palavra-chave. Puxa, eu preciso de um analista que já tenha tido essa vivência de M&A. Ok, esse aqui passa no filtro. Outro, profissional da área administrativa, outro exemplo, tendo atuado em empresas de diversos portes e segmentos. A gente sabe que muita gente que está hoje em dia fazendo a faculdade de administração, muitas vezes começou lá atrás ajudando um tio no comércio, ou ajudando, fazendo um apoio. Tudo isso são empresas, gente. Padaria é empresa. A lojinha lá da esquina é uma empresa. Tá? Pode não ser uma multinacional, mas é uma empresa. Continuando, exemplos variados de qualificações. Vivência no trabalho em equipe. Faculdade, gente. Todo mundo teve uma vivência do trabalho em equipe na faculdade. Mas você percebeu que você tem habilidade de planejamento e de organização. Coloca. Ah, mas foi na faculdade. Mas você tem vivência. Você não está dizendo que exerceu isso na empresa.
Outro exemplo, competência na entrega de tarefas dentro dos prazos previstos. Aham, pois é. Olha, a gente, como aluno da faculdade, o professor está observando isso. Está dentro do prazo? Ou esse aluno não apresenta, sempre pede uma prorrogação de último minuto. Professora, não deu tempo, né? Ok. Então, veja só, tudo isso são qualidades, qualificações, competências. Atuação como voluntário em ações administrativas comunitárias. Claro, por que não? Você foi voluntário, mas você atuou dentro de comunidades fazendo ações administrativas. Outro exemplo, vivência na tutoria de alunos em período de formação. Quantos aqui que estão assim, assistindo podem não ter trabalhado ainda numa empresa, mas eles funcionaram como tutores para alunos de períodos anteriores. Tudo isso envolve uma ideia de capacidade, de habilidade, tá? Muito bem. Seguindo, quem é então você? E qual valor você pode oferecer para o mercado? O que te torna único? De que forma você quer ser reconhecido? Essas perguntas são fundamentais para quem não tem 15 anos de experiência no mundo do trabalho. Quem tem 15 anos de experiência no mundo do trabalho já vai ter um histórico. Mas, quando eu fiquei pensando nessa palestra, eu falei, eu não estou dando essa palestra para quem já é gestor, estou dando essa palestra para quem está no ambiente universitário, está se formando, então tem aí ainda um algo a aprender. Mas eu não posso me oferecer para o mercado e dizer que eu tenho algo a aprender. Por quê? Porque isso não agrega valor. Então, o que eu fiz? Eu fui lá nos talentos da psicologia positiva, que eles pegam essas forças e dividem em 6 grupos. Tá? São 6 grupos de forças. Aqui não nos interessa como eles chamam esses grupos. O que eu quero trazer aqui para vocês é possibilidade de repertório. Então, você vai olhar essas forças do grupo 1 e vai dizer: eu tenho curiosidade, ou eu tenho interesse pelo mundo, eu sou receptiva a novas experiências. Ou então, não, eu não quero curiosidade, eu quero segurança. São 2 coisas diferentes. Ou então eu gosto de aprendizagem, gosto de coisas novas dentro do ambiente seguro. Por exemplo, ou eu tenho pensamento crítico, eu consigo combinar as informações. Ou eu tenho uma inteligência prática, eu consigo ver qual é o problema, não sei a teoria, mas sei como resolver. Ou então eu tenho inteligência social e emocional, eu sou aquela pessoa que harmoniza a equipe. Então, atenção, esse material que vocês vão ter acesso, que eu estou trazendo aqui, é uma ampliação de repertório, não é teste, tá? Porque não tem certo e errado. E também não adianta a gente selecionar tudo. Então, selecione 2 ou 3 forças dentro de todas essas que eu vou apresentar para vocês. No grupo 2, eu tenho bravura e valentia, não tenho medo de enfrentar a adversidade. Então, eu vou ser aquele que vou conseguir negociar mesmo numa situação difícil, tá?
Ou eu tenho perseverança, as coisas podem dar errado, mas eu vou até o fim. Ou então eu tenho a característica da integridade. Grupo 3 são outras forças: bondade e generosidade, amar e ser amado. Grupo 4, cidadania, lealdade, gosta de trabalhar com a comunidade, com as regras, em prol de um propósito maior. Dentro desse grupo, a gente tem também a imparcialidade, a equidade. É aquela pessoa capaz de entender a justiça em situações diferentes. Liderança, agir com humanidade, mas também com organização e eficiência. Nossa, tem tanto líder que se esquece disso, né? Foca na organização e eficiência, se esquece da humanidade. Mas hoje em dia é cada vez mais requisitado um líder que saiba gerenciar e desenvolver talentos. Se você não passou ainda por essa experiência, não tem importância. Outras forças aqui podem conversar com você. Por exemplo, você pode ter autocontrole, domina as emoções como ninguém, você pode ser prudente, discreto, pode ser modesto, e ainda tem as forças do grupo 6, que é a apreciação pela beleza. Você gosta de harmonia, você gosta de olhar o pôr do sol, você sente gratidão pelas coisas que acontecem, tem otimismo, tem uma espiritualidade, tem perdão, bom humor. Observem, então, vou voltar aqui, como são grupos completamente diferentes. E qual é o intuito de eu trazer aqui essas forças? Porque elas conversam com a nossa vida vivida, independente da vida do trabalho. Para quem está se formando, para quem está no início da vida profissional, procure refletir. Escolha 2 ou 3. Quando escolher, comece a, comece a verificar se você consegue defender com exemplos, se isso te for perguntado numa entrevista. Por exemplo, gratidão, né? Não é um valor para o mercado. Peraí, deixa eu pegar outro melhor, outro melhor. Senso de propósito, por exemplo. Vamos imaginar que você está aplicando para uma companhia, British Petroleum ou Souza Cruz. Se você tem um senso de propósito, essa não vai ser uma força que você deve apresentar para uma empresa de tabaco. British Tabaco, que eu quis dizer, não British Petroleum. Tá? Então, observe, essas forças do grupo 6 são forças mais relacionadas a um ambiente de recursos humanos. As forças do grupo 4, imparcialidade, liderança, são forças de gestão. As forças do grupo 5 são forças de controle emocional. As forças do grupo 2 são forças de, como é que eu vou dizer? Uma pessoa que, bravura é muito a palavra, que não se intimida. Forças do grupo 3 são forças assim um pouco menos valiosas para colocar num currículo. Então, essa foi a ideia de eu trazer essas forças. E agora, o que é importante? Muito cuidado, porque
Se a gente está falando do currículo como imagem profissional, não se iludam, porque os entrevistadores, os recrutadores, eles vão buscar os perfis de vocês nas redes. E eles vão olhar o que você posta sempre. Você está sempre com um copo de cerveja na mão? É isso que você posta? É isso que você posta? Pode ser que ele não se interesse. Então, olha lá. Personal branding, que é essa, desculpe, construção da imagem, é o subtexto de todas as redes sociais. Quando a gente publica foto de férias, nós estamos atestando a nossa capacidade de relaxar, de tirar férias de luxo? Depende. Se você só publica férias, imagens, todas em resorts ou em lancha, ou não sei o quê, pode ser que você não esteja passando a imagem que a empresa está querendo, principalmente para um analista. A não ser que seja uma empresa que esteja recrutando pessoas com perfil mais agressivo, mais de bravura, por exemplo, para uma atividade comercial. Tá? Então, muito cuidado. Quem é o Tom Peters que falou essas coisas todas? O Tom Peters simplesmente é o guru dos gurus de negócio. Ele também falou que, independente da idade, da posição e dos negócios que você está inserido, nós precisamos entender a importância do branding, da marca. Por quê? Porque nós somos os presidentes, os CEOs das nossas próprias empresas, o eu limitada. É isso que é o currículo, é a imagem que você quer passar, é o branding que você quer passar. Então, para estar no mercado atualmente, a nossa tarefa mais importante é ser head de marketing de uma marca chamada você mesmo. Forte isso, né? Continuando aqui, em termos práticos, como elaborar a experiência profissional do currículo. A gente já viu como colocar os contatos, como colocar o objetivo, como colocar o sumário de competências. Agora a gente vai ver como elaborar a experiência profissional. Apresentação da empresa multinacional do setor de óleo e gás, uma apresentação sempre numa letra mais diminuta. Observem também aqui que do lado direito do nome da empresa, eu coloco mês e ano. Ui, que está faltando um tracinho. Mês e ano de quando eu comecei até o mês e o ano de quando eu encerrei a minha jornada nessa empresa. E se eu tiver vários cargos nessa empresa, eu coloco os cargos aqui, seguidos de uma data, não em negrito, de cada um dos cargos. Então, nessa empresa A, eu fui coordenador tributário de 21 a 23, mas antes eu tinha sido analista de 20. Tem alguma coisa errada aqui também na data de 20, aqui é 21. Ai, não tenho como corrigir? Tenho sim, peraí. Tenho como corrigir, que eu vou corrigir agora. Ui! Agora, para isso não ficar errado. Que engraçado. Não, tá tudo certinho aqui, peraí. Porque isso é importante que esteja super correto. Aqui 22, aqui 22. Pronto. Certíssimo.
Me digam se vocês estão vendo a apresentação, não, né? Não? Acho que ela Ainda saiu. não. Ela saiu. Poxa, eu fui ajeitar aqui, ela saiu. Já está voltando. Pronto. Já está voltando. Já está. Estão vendo? Sim. Agora sim, né? Bom, então, a empresa, uma breve apresentação da empresa numa letra menor, os cargos que foram ocupados por você nas datas, nas respectivas datas. E aqui, agora vem o quê? A sua experiência única. Gente, aqui é o pulo do gato. Não adianta fazer currículo e não dizer o que você passou nessa empresa. Qual desafio você enfrentou e que resultado você teve. Porque é isso aqui que vai te dar a sua marca pessoal. É isso que não importa a outra pessoa que tenha sido coordenador tributário, analista, a outra pessoa não passou por isso. Então, aqui é fundamental. É aqui que você está defendendo a sua imagem profissional. Estabeleci o relacionamento com o time, apresentando os objetivos e motivando as pessoas a alcançarem as metas de implementação dos novos processos. Observa aqui uma dica que é importante para a gente tomar posse do que a gente fez é colocar o verbo na primeira pessoa. Estabeleci, coordenei, mapeei, estruturei. E depois o resultado. Sabe por quê que você vai botar o resultado? Porque essa sua imagem é aquilo que você trouxe como resultado anteriormente, é o que vai fazer você ser contratado no futuro. Deixa eu ir mais adiante. De novo isso aqui. Estão me ouvindo? Tá, Sim. agora sim. Porque ele às vezes ele fecha sozinho o microfone. Então, aqui vem uma explicação dessas realizações e de como construir essas realizações. Essa lista de experiências que você está apresentando para o mercado deve ser sempre iniciada pela última atividade exercida. Então, é aquilo que eu já falei antes, que é uma cronologia inversa. É do último para o anterior. Mantenha preferencialmente o mesmo padrão de apresentação em todos os itens. Ou seja, gente, é aquilo que a professora de português falava lá atrás. Se você começou com o verbo na primeira pessoa, mantenha os outros itens com o verbo na primeira pessoa. Especifique os cargos e, caso necessário, às vezes não é necessário, as suas responsabilidades. Evite escrever, não precisa escrever. Cargo, 2 pontos, analista. Não precisa escrever isso. Seguindo, o que mais aqui? Veja só. Para lembrar e redigir suas realizações, uma pelo menos para cada posição ocupada, o ideal é seguir o esquema da narrativa de uma história, lembrando-se de eventos marcantes e da solução daqueles problemas. Então, ou seja, storytelling. Estou contando uma história de forma sintética, curta, clara. Não vou escrever parágrafos longos,
Não vou ficar dando detalhes demais e também tenho que ter muito cuidado com informações confidenciais. E não fique se autovalorizando, sabe? Do tipo assim, liderei apesar de todas as forças contrárias, o time para alcançar as metas. Não, não é isso que importa. O que importa é o que você fez e o que você alcançou, tá? O que foi realizado, esses elementos aqui, foi realizado. Às vezes, como foi realizado, por exemplo, se você teve que buscar essas informações nessa interlocução com outras áreas, se você teve que construir relatórios. E o resultado não é um resultado para você, é o resultado para a empresa. E o resultado pode ser quantitativo ou qualitativo. Exemplos. Elaborei planejamento financeiro, definindo nova estrutura de capital e política de investimentos, não tem isso aqui, depois eu corrijo, gerando ganhos financeiros da ordem de 500 mil por ano. Se isso estava lá no... esqueci agora, na demonstração contábil publicada, não tem problema nenhum você colocar aqui, mas se não for, tome cuidado. Participei, olha aqui, verbo primeira pessoa, elaborei, participei, junto com um grupo de 4 pessoas, da renegociação das taxas e empréstimos, alongando, olha aqui o resultado, alongando os prazos de cumprimento e outro resultado, gerando economia significativa. Então, este é o modo de construção das realizações. E aí, para terminarmos, fechando aqui o nosso material sobre o currículo, os cursos, você vai citar os cursos mais importantes e não vai, hoje em dia, não se fala mais domínio de pacote Office, tá? Isso é o básico, não precisa falar. E aqui, então, vem um modelo mais estruturado desde o começo, com nome, telefone, e-mail, para vocês terem uma visão geral do currículo. Essa pessoa quer uma posição na área administrativa e financeira. Aí vem o resumo profissional dela, depois a formação acadêmica dela. Olha o formato da formação acadêmica. MBA nisso, naquilo, instituição, vírgula, data de término, somente. A experiência profissional dessa pessoa foi na White Martins, de 2019 a agosto de 2023. Ela foi analista, por último, mas ela começou como estagiária. Tá? E aí vem os cursos complementares e as informações adicionais. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e agora estou aberta e receptiva às perguntas. Professora Miriam, muito obrigada pela sua fala, por trazer tantas informações importantes sobre esse tema muito complexo, que é a construção da imagem profissional por meio do currículo. Inclusive, é muito difícil encontrar essas informações, até mesmo em livros, né? E você, com essa vivência, com essa experiência ao longo de toda a sua vida profissional, se dedicou à elaboração dessa síntese, que para os nossos estudantes é algo muito importante. Nós temos aqui algumas perguntas dos alunos que participaram de forma vibrante ao longo dessa nossa palestra, né, na Semana da Administração. Muito obrigada.
A primeira pergunta é da Luana Costa. Ela pergunta o seguinte: é certo apresentar as 3 últimas vivências profissionais no currículo? Existe essa conta de das 3 últimas? Não tem essa conta de 3 últimas, não. Você deve apresentar as últimas e deixar até 15 anos. Imagine, se você, a cada 3 anos, esteve numa empresa, então você vai apresentar, né? De 2020 a 2023, uma, de 2017 a 2020, outra, 2014 a 2016, outra, já são 3, e aí vai lá para trás, 2010 a 2014. Então, veja só, até 15 anos, a gente está em 2023, tudo de 2008 para cá está valendo. Se você tiver, não é o caso dos alunos, mas no caso assim, dos gestores com muitos anos de experiência, o que a gente faz? A gente foca nas primeiras e nos últimos, as últimas empresas, a gente bota só o nome da empresa e o ano. Eu não coloco as realizações, tá? Mas eu também não ceifo a história profissional dele. Estava na White Martins, de 2005, 2008. Está lá a data. Antes, ele estava na, sei lá, a XP Investimentos. Tentou carreira como autônomo. Está lá a data, de 2000 a 2005. Entendeu? Por quê? Porque essa é a história que a pessoa traz. Eu não preciso contar o que eu fiz de 15 anos para trás. Espero ter respondido. Se não respondi, pode perguntar de novo. Perfeito, professora. Outra pergunta é do Valdecir. Ele pergunta: a formação acadêmica deve conter o nome da instituição e o ano de início e término do curso? Boa pergunta. Por quê? No currículo de papel do Word, a gente só bota o ano de término. Mas lá no LinkedIn, o LinkedIn vai perguntar o ano de início. Mas no papel a gente só bota o ano de término. Perfeito. O Augusto pergunta: que tipo de cursos nós devemos citar no currículo? Aqueles que forem mais relevantes para a sua direção profissional. Imagina que... eu vou contar uma coisa engraçada. Eu fiz um curso de datilografia lá atrás. Eu estou me candidatando a ser secretária para digitar não sei quantos espaços em não sei quantos segundos. Não. Então, gente, eu não vou contar o curso de datilografia. No meu currículo também, por exemplo, eu fiz em 2003, de 2003 a 2006, eu fiz um curso porque eu quis, por uma determinada situação de vida particular, eu fiz um curso de tecnóloga em design de interiores. Eu coloco isso no currículo? Depende. Quando eu ponho um currículo sobre carreira, não. Mas se eu quero mostrar, de repente, que... Porque eu aprendi coisas nesse curso. Eu aprendi, por exemplo, a olhar para o pequeno, para a minúcia. O designer de interiores, gente, ele faz planta elétrica, né? Então, assim, se eu quero mostrar que eu sou uma pessoa com uma variedade de acervo, eu coloco no currículo. Mas, no meu momento atual, não. Por quê? Porque ele não tem a ver com a direção de carreira. Perfeito, professora.
A Sara Lubase, ela faz uma pergunta. Essa construção de informações também é relevante na hora de uma entrevista de emprego? Então, Sara, este é o pulo do gato. Quando você organiza as informações no currículo, você está se preparando para a entrevista, porque na entrevista, querida, vão te perguntar do que você mais se orgulha. E aí você tem que estar com isso tudo já organizado, são as cartas na manga. Qual foi o, qual foi o momento profissional em que as coisas não aconteceram como você desejava? Ou seja, cansei de fazer essa pergunta, né? E aí, por exemplo, o gerente de manufatura disse: Ah, eu aprendi, eu fiz toda uma previsão, e aí aprendi e não foi aprovada. E eu fiquei muito chateado. Falei, tá, e o que você aprendeu? Eu aprendi que se eu quero implantar uma coisa nova, uma ideia nova, vale a pena eu criar interlocutores que gostem dessa ideia e que reforcem na hora que eu apresentar e que digam, então, poxa, essa ideia é bacana, vale a pena por causa disso, vale a pena por causa daquilo, né? Então, essa é uma capacidade, é um aprendizado de habilidade relacional político muito importante. Então, Sara, quando você organiza os seus feitos, a sua história profissional, você já vai mostrando para o leitor o que é mais importante. E você se prepara também para, na hora de uma entrevista, quando te perguntarem quais são suas forças, quais são suas maiores forças? Não, eu sou muito boa em negociação. Dê um exemplo. E aí, olha a importância do verbo na primeira pessoa. Ah, porque eu tive que fazer uma apresentação, né, para validar aquele projeto. E aí eu mostrei, peguei dados, peguei informações, e aí negociei com os gerentes a melhor forma de implantação. Enfim, você vai construindo uma narrativa. Esse é o grande segredo do currículo bacana, que não é o currículo que a gente pega como molde no Google. Tem milhares. Eu fico impressionada, tá? E tá tudo errado, gente. Desculpe, assim, a falsa modéstia. Desculpe a falsa modéstia. Mas tem umas coisas assim, aquela modernidade de botar, que é o modelo americano, de botar na folha de papel a parte da esquerda em azul, fica bonito, fica lindo. Não passa nos softwares aquele modelo, porque aquilo não está organizado cronologicamente. Você tem uma parte em azul com suas competências, do outro lado você tem as empresas. Ou seja, é um tiro no pé. Professora, a Júlia Souza, ela pergunta: seria importante, então, diante dessas informações que você nos deu, criar um perfil profissional e um pessoal? Onde? Me parece no currículo, né, professora? O currículo nunca é pessoal. O currículo é um currículo profissional. Talvez nas redes sociais, não seria isso? Exatamente. Nas redes sociais, importantíssimo. E o seu pessoal você fecha. Você fecha o seu pessoal, né? Não deixa. Quem quiser ver vai ter que solicitar a entrada.
Então, nas redes sociais, sim. O Facebook, a gente começou a fazer isso no Facebook. Eu mesma fiz um pessoal e um profissional. Pessoal, não coloco mais nada. No Instagram eu fiz também o pessoal e o profissional. Não coloco mais nada no pessoal, só uso o profissional. Foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Mas Agora, para efeito de currículo não deve fazer essa distinção, né? não, o currículo é um documento de ordem profissional. Ele é específico para o mundo do trabalho. Específico para o mundo do trabalho. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta que diz o seguinte, é da Brena Costa. A área administrativa, ela é muito ampla. Neste caso, é preciso descrever cada tarefa? Vamos lá. Descrever cada tarefa, não. Mas isso é super importante. A área administrativa é muito ampla. Então, a gente tem gente que vai para RH, a gente tem gente que vai para supply chain, logística. Por quê? Porque cada um tem aquelas forças lá. O cara que é organizado, bom, ok, ele pode ir para RH, mas ele pode ir para logística também, né? E ele pode também, o administrativo, pode se interessar e fazer depois um MBA em finanças e ir para a área financeira. Então, acho que o termo que essa pessoa usou foi tarefas. Não é para colocar tarefas, mas sim para colocar essas palavras-chave. Você trabalhou em logística, em supply, se você refez o layout, né? Para que, imagina, até numa farmacêutica, né? A pessoa está lá, formada em química ou administrativo, mas vai para a área logística e aí tem que ver como organizar o depósito dos medicamentos, o que sai primeiro, o que vende mais, o que vende menos. Então, essas áreas, sim, elas têm que ser explicitadas no currículo, com certeza. Professora, a última pergunta, né, que nós temos hoje da Luana Costa. Diz o seguinte: objetivo mais qualificações é como produzir uma carta de apresentação? Médio. Por quê? A forma de construção é distinta. No currículo, você bota o objetivo, que é um guarda-chuva. Depois vem o sumário de competências, as qualificações que vêm em frases específicas, usando palavras-chave e de um grau de importância maior para o menor. Quando eu falo maior para o menor, eu estou falando dos skills mais importantes para o mercado, para aqueles que são um pouco menos importantes, tá? Para o mercado, para a direção de carreira. Uma carta de apresentação, ela tem um formato diferente. Ela é um texto dissertativo, né? Professora Ana Shirley, um texto dissertativo, ou seja, eu sou isso assim, assim, trabalhei X anos em empresas multinacionais. Você pode usar os bullets do currículo, do sumário de qualificações, mas você vai narrar, você vai explicitar as ideias. Então, eu sou isso. E tem uma forma também na carta de apresentação onde você
escreve 3 ou 4 parágrafos no máximo, tá? E depois se coloca à disposição para aprofundar aqueles itens. Então, você não vai fazer uma carta de apresentação com 6, 7 parágrafos. Você não vai fazer isso. E também tem duas formas de carta de apresentação. Tem a carta de apresentação que você está fazendo para o networking, para o teu colega, e aí você está mandando um texto. Esse texto é para quê? Para ele. Tem que sempre levar em consideração, quando a gente trabalha com palavras e com a área de comunicação, tem que sempre levar em consideração qual é o objetivo daquilo, né? Então, se eu estou mandando um texto, uma carta de apresentação, me apresentando para um colega que vai repassar essa carta para o gestor dele, é uma forma. Se eu estou fazendo uma carta de apresentação para entrar no vagas.com, uma carta de apresentação, é diferente. Então, leve sempre em consideração qual é o objetivo e organize as ideias em função daquilo que você quer priorizar, daquilo que é importante para o leitor. Certo? Professora, com isso, as questões terminaram. Úrsula, há mais alguma solicitação que eu não tenha visto? Não, professora Nachir, só tem o pessoal aqui elogiando, comentários bem interessantes, né? A gente acha que tinha que valorizar tudo, aí uma pessoa para uma vaga de motorista colocou o curso de vinho, né? Enfim, acho que o pessoal acabou É a melhor compreendendo bem. Gente, Não, mas acho que agora ninguém erra mais, ninguém faz mais vaga isso de agora. motorista, vai fazer curso de vinho, não faça isso, meu amigo. Não vai ser contratado. Mas então, mas uma coisa assim que eu quero reforçar sim, antes da gente terminar, é o que é a imagem do currículo? É tudo aquilo que é seu e que você quer transmitir. Por isso que esses currículos que a gente vê, banco de currículo, todo assim, assim, assado, e só com a função. O cara foi coordenador de tanto a tanto, antes ele foi analista, antes ele foi estagiário, mas antes disso ele foi numa empresa. Isso não vale nada, gente. Por quê? Justamente porque isso não constrói uma imagem profissional. Tá? Aliás, esse título, né, Ana Shirley, esse título que você me presenteou com ele é de uma qualidade muito grande, porque é exatamente isso, o currículo é a imagem profissional. Não é uma lista de empresas e cargos que você fez, né? Porque isso aí, ó, nada. É isso, pessoal. Perfeito. Professora Miriam, eu agradeço muito em nome do curso de administração e dos demais cursos da Unileia. Agradeço em nome da nossa diretora, professora Solange Moura, a sua presença. Tenho certeza que os nossos alunos saem dessa palestra enriquecidos em termos de informações para o currículo, como construir a sua imagem profissional. Eu acredito sim, como você disse, que esse tema ele tem muita força e transmite muita sabedoria para aqueles que presenciam essas informações. Então, eu tenho muito a agradecer a você, como sempre, nos prestigiando nas nossas palestras, nas nossas oficinas. Eu agradeço muitíssimo e passo para você
a palavra para que você fale aquilo que deseja como finalização desse nosso encontro. Muito obrigada. Então, eu fico muito grata a você, Ana Shirley. Eu fico muito grata a todos que me dão essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante e que é desconsiderado, né? Que é a criação da nossa imagem profissional e como é que a gente precisa construir essa história, esse storytelling, porque se a gente não constrói, nós somos devorados por N pessoas que não têm, muitas vezes, a qualidade que a gente tem para oferecer. Então, eu fico muito grata de poder falar sobre isso, estou à disposição, fico muito agradecida a você. Você é uma colega muito querida, muito grata ao estúdio, à Úrsula e a todos vocês que estiveram aqui. E eu desejo sucesso, da forma que for. Verdade. Muito obrigada, viu, professora Miriam Gold. E aí nós vamos encaminhar para finalizar esse nosso dia, segundo dia da Semana de Administração, em que tivemos essa excelente palestra da professora. Agradeço aos colegas, a Úrsula, por essa sua parceria constante. Agradeço aos coordenadores dos cursos da Unileia. Agradeço a vocês, estudantes, que estiveram presentes e que participaram ativamente dessa nossa palestra, e agradeço aos colegas do estúdio que nos deram todo o suporte. Muito obrigada a todos, e amanhã estaremos aqui com mais uma palestra da Semana de Administração. Boa noite a todos. Boa noite. E muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.